Salve, salve família! Quer emagrecer de forma simples, saudável e ainda melhorar de vida? Então confere o primeiro link na descrição. Existem suplementos ou substâncias que vocês consideram muito interessantes para quem quer, por exemplo, conseguir uma performance maior sem efeitos colaterais, né? Como, por exemplo, substâncias naturais que vocês usariam no dia a dia para isso? Olha, Pensando em termos mentais e físicos. sim, é assim, o primeiro ponto que a gente tem que ressaltar é que é muito difícil num contexto onde você tem algum tipo de comportamento organizado e, e rotina, o basal está sendo bem feito e você não tem nenhum tipo de transtorno psiquiátrico ou alguma coisa assim, é pouco provável que vai existir a necessidade de algum tipo de suplementação para que gere resultado significativo, tá? Isto não significa que você não poderia fazer uso de algum tipo de suplemento para eventualmente potencializar ou não alguma coisa. Eu confesso que é uma seara que eu não domino muito, eu não estudo muito sobre isso, mas o que eu sei, assim, dos grandes estudos que eu vi, das coisas que eu já olhei na comunidade científica, parece que uma das coisas mais interessantes a nível de suplementação, e eu estou falando aqui a nível do sistema nervoso central, obviamente de cérebro, que é a área que eu estudo mais, parece que tem duas coisas que podem gerar alguns tipos de benefícios que são estudadas, porém que os estudos têm algumas limitações metodológicas na sua execução, como um N baixo, um cegamento ali meio confuso, falta de descrição da metodologia e tudo mais. Mas os resultados indicam que potencialmente ômega 3 parece ser muito bom. Quando você usa aqueles ômega 3 que tem bastante EPA, não adianta só ser ômega 3, você tem que alcançar o EPA, né? Que é parece que 1000 miligramas de EPA por dia é uma coisa interessante. E aí você tem que ver o ômega 3, não é 1000 miligramas de ômega 3, é de EPA, que é o que tem no Geralmente ômega tem 3. na embalagem escrito a quantidade de cada um, porque tem o Normalmente são os- HDA. DH. DH. Normalmente são os Confundi. ômegas 3 mais caros. Sim. É difícil você alcançar um EPA de 1000 miligramas de uma Vou forma muito aproveitar e barata. fazer a propaganda por a vida. Tem um que Ótimo, é muito bom, ótimo. inclusive. E o segundo, que parece existir alguns benefícios centrais, a creatina. Creatina tem alguns estudos com algumas limitações, obviamente, mas que indicam que pode ser que ajude em alguma coisa ali ou outra. Não sei qual que vai ser o desfecho. Se você me perguntar assim, Eslin, creatina aumenta a inteligência, aumenta a memória? É difícil, porque qual que foi o teste de memória? O que você chama de inteligência? Em qual população que foi mensurada? O cara tomava creatina e fazia exercício? Mas daí como é que você sabe se é creatina ou exercício? Isolar, mas, né? mas um grupo não tomava creatina. Beleza, mas esses grupos foi bem pareado a idade, tiraram os fumantes, eles dormiam bem, aí não avaliaram o sono da galera, aí não adianta nada, você ferrou com o estudo. Mas existem alguns indicativos que a creatina pode ajudar e ela mexe no metabolismo energético. Pode ser que realmente tenha algum tipo de. Agora, a nível de performance periférica, a gente sabe que para musculação, creatina é uma das coisas que, se não a mais, que tem evidência, né? É mais antiga fundamental, também, né? E é que tem mais estudos sobre. Né? Desde 1885 se estuda creatina, né? E assim, é uma molécula fabulosa porque ela tem ganho, ela oferece ganho em tudo que são as searas do exercício, né? O cara que faz endurance tem Mais resistência, ganho, o aham. cara que faz musculação tem mais resistência. E assim, hoje o que a gente vê, né, ou pelo menos o que é mais minha fonte de curiosidade é a parte do sistema nervoso central. Porque, perceba, a gente não para o exercício, a gente desiste de continuar. E quando você observa isso, na verdade, o que você está observando? Você está observando sua capacidade de percepção do esforço e a tua resistência à fadiga. E se você tem alguma coisa que modula o que é sistema nervoso central, ômega 3, né, fosfatidilcerina, Coenzima N-acetilcisteína, né, tem uma molécula que a gente está, um aglomerado de fitos que a gente está trabalhando, que é a neurocina, né, e que tem uma questão de função trófica
para o sistema nervoso central. E que a gente observa que a pessoa ela fica mais resistente a isso. Aí você fala, mas e se ela ganhar uma repetição? Pô, se ela ganhar uma repetição em 10, são 10%. Cafeína Sim. também. Me fala, cafeína também, me fala qualquer investimento que dê 10% ao mês. Né? Você está falando de um suplemento que pode te dar 10% no dia. E, na verdade, o exercício, ele é... Creatina é pirâmide. Creatina E o pior é que porque a partir do momento você vai usando e você precisa de um tempo no organismo para ela pra fazer o carregamento, você só que depois que você faz esse carregamento, você Mantém, consegue né? manter com 3 gramas por dia. Então você também não precisa manter essa dose. Mas aí eu tenho restrição tão de pirâmide sono, assim. eu tenho um cara, eu tenho um peso maior, então pode ser que caso a caso você tenha benefícios de doses maiores, mas a rigor, Malu, né, você jogar fora 2 gramas de creatina por dia, tá? Na forma de creatinina. Isso quer dizer que você consome 3, você já está consumindo 50% a mais do que você está jogando fora. Então, teoricamente, é suficiente. Então, não é uma coisa que tem, não é problema. Então, por isso que pra gente, no alto desempenho, em relação a treinamento, quem é o fisiculturista? Né? O fisiculturista não é o que necessariamente ele desiste porque ele carrega mais peso, ou que faz mais repetição. É o que mais gera uma coisa que chama tempo sob tensão. E tempo sob tensão tem mais a ver com você, entre aspas, esticar o chiclete, ou seja, você conseguir criar métodos de manter a pessoa treinando do que você fazer grandes esforços. Então, quando você faz um teste, por exemplo, de esforço máximo com a pessoa, isso não é uma reprodução de um treino no fisiculturista. Um treino no fisiculturista é muito mais penoso, porque na verdade você vai treinar a quantidade que esse cara aguenta e você vai treinar a quantidade que ele suporta de treino. E não necessariamente só o peso que ele levanta. É que quando você olha um fisiculturista, você tem curiosidade. Pô, com quanto você agacha? Sim, com quanto sim. você faz costa? Com quanto você faz supino? Né? Porque você olha aquele músculo grande, a primeira coisa que você associa é a capacidade de carregar peso. Mas na realidade a gente trabalha com uma série de formas de carga, né? E carga, você tem, né, carga de trabalho, você tem sobrecarga, você tem carga máxima, né? Você tem formas de distribuir que carga não é só peso. E quando você olha para aquilo que é a musculação, é que eu tô com cervicobraquialgia. É quando você olha para aquilo que é a musculação, você vê formas de progredir carga, ou seja, a quantidade de trabalho realizado. E o que a literatura fala? Que a cada 3 semanas você consegue progredir entre 10% e 20% da sua carga. Da última seja vez que você ela. falou isso, deu treta, né? É que o pessoal que juro composto tá de infinito, achando que é Não, investimento. é porque assim, Povo é chato. o que não é chato. Eu entendo o raciocínio que a pessoa fez. Ela fez um raciocínio simplista, mas foi uma brincadeira Sim, que eu tava a zoando. pessoa fez e que assim, o pessoal que é xiita da rede social resolveu levar ao pé da letra, né? Mas tendo a oportunidade, né, de explicar, porque o óbvio também é necessário ser dito, né? Como uma paciente minha me disse, né, Paulo, o óbvio é necessário ser dito. Primeiro, carga, ela é uma medida de trabalho, não de peso. Se você aumenta a quantidade de repetições, você aumenta a carga. Se você aumenta o peso, você aumenta a carga. Se você diminui o intervalo, você aumenta a carga. Então, tudo que faz com que o esforço aumente ou a quantidade de trabalho aumente é uma forma de aumento de carga. Seria tipo joules, assim, a carga seria o quanto de joules. Aí, se você está falando de trabalho, sim, né? Joules que você está medindo, mas na verdade, e também um pouquinho do que você vai provar hoje, né? É que esse aumento de carga, eu senti que a sua esposa ela deu um sorriso maroto. Assim. Ela pensou, hoje eu vou ver ele sofrer pra caralho treinando lá com Tem os alguma caras. razão específica porque você gostaria de ver isso? Né? Ela riu, eu acho que tem. Eu peguei ele na periferia também. Eu acho que vai rolar uma DR nesse carro na volta. Né? Mas assim, é que esse aumento de carga, ele não pode trabalhar impedindo que você continue. É muito difícil ser treinador. O treinador é o cara que tem que aumentar a quantidade de trabalho sem que você sinta que esse trabalho está extremamente aumentado, porque senão isso incapacita a sua progressão nele. Sem matar o cara. Fala, você perguntou. Não, era se era realmente a ideia de carga seria uma tradução para trabalho, quantidade de trabalho. Não são sinônimos, mas você pode entender isso. Portanto, qualquer coisa que altera aquilo que é a sua capacidade cognitiva, né? Porque você também tem que entender porque você está fazendo uma coisa. Né? Isso também funciona
para que você tenha capacidade de seguir adiante nisso, né? Nesse sentido, às vezes até uma música que você escuta, ela funciona como se fosse um fator estimulante, como Sim. se fosse entre aspas, um anabolizante, né? Por quê? Porque se ela é uma música, por exemplo, um pouco mais dopaminérgica e você coloca no final do treino, quando você já está esgotado, quando você já depletou a noradrenalina que você mesmo produziu, né? Ela entra e você vai, terminei o treino. Né? E aí essa sensação de bem-estar, ela vem de uma forma plena e você fala, pô, treinei. Agora, né, dá para ir pro triatlon, mas eu não vou falar o que é o triatlon. Você falou no episódio Ah, anterior. menino Mas bonito. a Malu gosta de treinar com sertanejo. Não, eu Faço gosto menos de treinar repetições. de Tem que todo botar jeito. um Vou dar uma rock cerveja pesado. aqui, Não, uma eu cerveja. vario. Mas você falou da creatina, Mus. Eu tomo creatina, de fato. E aí, pro Eu pessoal não que tomo. não conhece essa substância, você consegue obter naturalmente na alimentação? E você pensa, Sim. por exemplo, que pro cara que treina pra ficar, sei lá, esbelto, pra manter a boa forma, só faz algumas coisas bem leves, é necessário? Ou você acha que todo mundo poderia ter ganho com uma suplementação disso? Creatina é Todo bom pro mundo sexo? poderia. Perguntaram aqui. Depende, se você fica só deitado, não, mas Não. se você é Se tiver ativo, né? Exatamente. Amor, e aí, vamos treinar? Não tem academia. Ah, então peraí. Liga o Agachamento. relógio. Atenção, você que é preguiçosão, fica lá deitado na cama só esperando o coqueirinho. Faz mal, viu? Muito mal. Isso pega mal pra tu, cabra. Ai, ai. A gente escolhe o que a gente faz. Mas assim, creatina pra todo mundo beneficia. Até pra quem é sedentário. A verdade é essa. Se você for ver, por exemplo, o tratamento de paciente que tem sarcopenia, que tem perda de massa muscular, Massa. vitamina D, whey protein e creatina. Uhum. Essas 3 coisas são obrigatórias. O pessoal já começa, é hormônio. Cara, muita gente tem sarcopenia, tem hormônio normal. Você dá mais hormônio, não vai mudar o fato do quê? Da baixa oferta de nutrientes. Se você tem baixa oferta de nutrientes, não Precisa tem como. do tijolinho para construir, senão não Exato. tem jeito. Não vai Exato. construir o quê? Como? Exato. Agora, o que você tem que olhar também e observar? A creatina, ela muda variáveis pré-analíticas do seu exame de sangue. Então, se você consome creatina, você vai ter níveis diferentes, por exemplo, de creatinina. Então, para você fazer uma prova de função e lesão renal, não é simplesmente pedir uma ureia e creatinina. Porque se você treina e se você faz aeróbio, necessariamente sua ureia vai estar aumentada. Isso não quer dizer lesão renal. Se você consome creatina, provavelmente sua creatinina pode estar um pouco aumentada além daquilo que seria o normal para você, né? Porque existe uma razão, peso, né, e volume de creatinina produzido. Então isso quer dizer que se você pega um cara de 110 quilos como eu, que tem 1,4 de creatinina, né, isso é o normal para mim. Mas se eu pegar uma velhinha, né, de 80 anos, que pesa 49 quilos, com uma creatinina de 0,9, pode levar essa velhinha para UTI, porque ela está fazendo uma insuficiência renal aguda. Tá? Sim. Tem que ver o contexto. E você tem que começar, fica mais difícil você fazer medicina nesse sentido. Por isso que medicina esportiva é tão importante. Porque hoje muita gente faz exercício. Então, se você aparece, por exemplo, com uma dor lombar, né, e tem uma suspeita, sei lá, de uma síndrome renal, que pode ser uma litíase renal, uma pielonefrite, e o sujeito faz musculação e ele toma creatina, se você não avisa o médico, se o médico não está pronto para fazer isso, o que ele vai fazer? Ele vai pedir, primeira coisa que ele vai pedir, ureia e creatinina. Os dois vão dar alterados. E ele tem o exercício para alterar a ureia e tem a creatina para alterar a creatinina. E aí você começa a ter que lançar mão de outros exames. Por exemplo, cistatina C, que é o que a gente usa para fazer em atleta, porque é mais fidedigno para fazer isso. Né? E isso tem que ser de conhecimento. Né? Por exemplo, tem um amigo meu que orientou toda a rotina do paciente, um médico, né? o Ian Spray. E o Ian, ele cuida de atletas de alto rendimento, principalmente no CrossFit, né? E aí a menina teve uma hematura, né? Ela urinou sangue, né? Foi pro hospital, reviraram ela de ponta cabeça, falaram o diabo do Ian, né? Aí ele chegou para visitar a menina, ele olhou pra cara do sujeito, ele falou assim, você não sabia que esforço intenso, a pessoa pode fazer uma hematura após o esforço. Aí o médico ficou pálido, né? E o cara já tinha falado o diabo dele, né? Falou, você perguntou o que essa menina faz? E óbvio, ligar pra menina, a menina toda musculosa, toda trabalhada, o físico, né? Você acha que ela faz pouco esforço? Ele não precisou nem dar um esporro no cara.
né? Ele só falou do que era ignorância dele. E é por isso que medicina esportiva é tão importante hoje. Muita gente faz exercício. Se você não tiver gente pronta para observar isso, vai ficar aquele papo de internet, de medicina esportiva, enfim, perfumaria. E medicina esportiva é isso, é lidar com as coisas muito complicadas e que tem diagnósticos difíceis de uma forma precisa, né? Dentro do ambiente de alto desempenho. Ou seja, você tem uma vida diferenciada, você vai ter uma saúde diferenciada, e aquilo que são Outros níveis, eles vão estar fora da gaussiana normal. Por quê? Porque você não é uma pessoa que vive com a rotina das pessoas que vivem na gaussiana normal. Tem um livro de fisiologia da Silverton, que é um livro muito bacana, assim, ele é pouco detalhado, mas é muito didático. E as figuras do livro são ótimas para quem quer dar aula de fisiologia, fica aí a dica. O livro dela, ela explica cada sistema respiratório, cardio, controle de pressão arterial, toda a fisiologia. E tem um capítulo que ela explica a integração da funcionalidade desse sistema no contexto de uma pessoa que está fazendo exercício. Nossa, sensacional. Não conheço isso. E lá é interessante, cara, porque você vê que quando você estuda uma pessoa que está sobre um exercício físico ou um corpo atlético, etc., é um contexto diferente de um ser humano médio que é falado em livros de fisiologia que não... Por exemplo, essa pessoa que tem uma massa muscular muito grande, que tem uma massa muscular... Obviamente o metabolismo dessa pessoa vai ser diferente e obviamente os parâmetros para ser analisado vão ser diferentes e tem que ser uma pessoa que... Silverthorne.